Olá, crianças! Voltei para contar mais uma história da Bíblia para vocês. Antes, vou pedir para que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Vamos lá? Depois da morte de Jeroboão e de vários outros homens terem reinado em um lugar, surgiu Acabe. Ele reinou sobre Israel no ano 38 do reinado de Asa em Judá. Acabe fez o que era mal diante de Deus, muitos mais que todos os outros reis. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que adorava um deus chamado Baal. Acabe também adorou esse deus e construiu um altar para ele em Samaria. Acabe fez muitas coisas ruins e deixou Deus muito triste. No tempo em que Acabe reinou, houve um grande profeta, homem de Deus chamado Elias. E ele disse a Acabe: Deus está dizendo que não vai chover na terra de Israel e que ela sofrerá uma grande seca. Então Elias retirou-se da presença do rei e foi para o Oriente. Lá, Deus cuidou de Elias. Ele bebeu água e foi alimentado por corvos, que lhe trazia carne e pão de manhã e à noite. Deus disse a Elias para ir a Sarepta, em Sidom. Ali, uma viúva o alimentaria. Na casa da mulher havia apenas um pouco de farinha e azeite. Quando o alimento acabasse, ela e o filho passariam fome. Então, Elias pediu para a mulher fazer um bolo de farinha com azeite e disse: O Deus de Israel lhe diz que a farinha e o azeite não acabarão enquanto houver seca. E assim aconteceu. Mas depois disso, o filho da viúva adoeceu e morreu. Muito triste, ela perguntou para Elias se tinha feito alguma coisa ruim para que merecesse perder o seu filho. Elias orou a Deus, pedindo que devolvesse a vida do menino. Deus o ouviu e o menino viveu. Ao ver seu filho vivo, a mulher disse: Agora vejo que você é mesmo um homem de Deus e a palavra do Senhor é verdadeira em sua boca. Elias pediu ao rei Acabe para provar a todos que o Senhor era o verdadeiro Deus. Diante de todo o povo, no Monte Carmelo, os profetas se reuniram e começaram a clamar pelo Deus Baal, para que ele recebesse a oferta que estava sobre o altar. Clamaram desde manhã até meio-dia. Quando Elias chamou o nome de Deus, o Senhor respondeu, queimando a oferta que estava sobre o altar. Ao ver o poder de Deus, o povo caiu com o rosto no chão, dizendo que o Senhor era Deus. Todos os profetas de Baal foram destruídos, e por meio de Elias o Senhor provou ser o verdadeiro Deus de Israel. Elias subiu de novo ao Monte Carmelo e ajoelhou. Pediu para o jovem que sempre o acompanhava: Olhe para a banda do mar. Não há nada lá, o jovem afirmou. Olhe novamente, disse Elias. Isso aconteceu 7 vezes. Na 7ª vez, o jovem disse: Uma nuvem pequena está vindo do mar. Pouco tempo depois, o céu escureceu e entre nuvens e ventos caiu uma chuva intensa. A mulher do rei Acabe, Jezabel, ficou muito brava com Elias, pois já não existia profetas de Baal em Israel.
Então ela foi atrás de Elias para matá-lo. Elias fugiu e ficou escondido em uma caverna e lá pediu ajuda a Deus, que lhe disse: Vá para Damasco e escolha Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para ser profeta em seu lugar. Quero que saiba, Elias, que há muita gente de Deus em Israel. Há 7.000 pessoas que não adoram Baal e que não o consideram como um Deus. Elias saiu do monte Horebe e encontrou Eliseu, que estava trabalhando no campo. Ao passar por Eliseu, Elias jogou a sua capa sobre ele. Eliseu entendeu que seria um profeta e então disse a Elias: Só vou despedir-me dos meus pais e depois o seguirei. Eliseu fez o que havia dito e a partir daquele dia serviu ao profeta Elias. Nabote era um homem que tinha uma plantação de uva ao lado do palácio do rei Acabe. O rei queria ter aquele pedaço da terra para plantar verduras e legumes, mas Nabote não quis vendê-la, pois era herança do seu pai. Vendo Acabe chateado, sua mulher Jezabel disse: Você não é o rei de Israel? Alegre-se, pois vou procurar uma maneira de dar-lhe a vinha de Nabote a você. Então o rei ficou feliz. Jezabel escreveu cartas para os príncipes e anciões que conhecia Nabote, que dizia: Quero que Nabote seja julgado como um homem que não respeita o nome de Deus. 2 homens maus podem incriminá-lo diante de todos. Depois, apedrejem-o até a morte. Assim tudo aconteceu, como Jezabel planejou. Nabote foi acusado de falar contra nosso Deus e por isso foi morto. A notícia chegou aos ouvidos do rei Acabe por Jezabel. E então, sabendo que Nabote estava morto, ele ficou com a sua plantação de uva. A palavra de Deus veio a Elias e ele devia transmiti-la a Acabe e a Jezabel. Elias falou: Vocês mataram Nabote e ainda querem ficar com as suas vinhas. Os 2 fizeram muito mal perante o Senhor. Agora o mal cairá sobre vocês, e o seu nome, Acabe, será apagado de Israel. Ninguém se vendeu como você para fazer tamanha maldade dessa diante de Deus, porque sua esposa Jezabel o dominava. Por isso, Jezabel também não continuará viva. Quando Elias disse todas essas coisas que Deus havia pedido, Acabe rasgou a própria roupa e se arrependeu de todo o mal que havia feito. Depois que Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão, o profeta disse a Eliseu: Peça-me o que quiser e acontecerá. Quero ser mais poderoso que você, Elias. Ah, você pediu uma coisa muito difícil, Eliseu. Mas se conseguir me ver subindo, quando eu for elevado aos céus, você será um profeta mais poderoso que eu. Eles continuaram andando e, de repente, Elias foi levado ao céu em uma carruagem puxada por cavalos de fogo. Eliseu viu o seu mestre subindo ao céu e, ao encontrar a sua capa, usou-a da mesma maneira que ele. Eliseu tocou o rio Jordão com a capa de Elias e passou pelo meio do rio sem se molhar. Os homens de Jericó disseram a Eliseu: A cidade está bem localizada, mas a água do rio são ruins e não conseguimos produzir alimentos nessa terra. Então Eliseu disse: Traga-me um prato novo e com sal dentro. Quando o prato chegou, Eliseu lançou o sal na água e disse: Deus diz que estas águas ficarão boas.
Assim aconteceu, e as águas tornaram-se boas para os homens cultivarem a terra. Certa vez faltou comida em Gilgal. Um dia, enquanto ensinava um grupo de pessoas, Eliseu pediu ao moço que o acompanhava que preparasse um cozido para todos. Assim, uma das pessoas foi até o campo e achou uma árvore que dava frutos amargas. Sem saber que fruta era, pegou o quanto pôde e levou para cozinhar. Depois cortou-as e colocou-as na panela do cozido, que ao ficar pronto foi servido aos homens. Assim que eles experimentaram, eles disseram que o cozido estava envenenado. Ao perceber o que aconteceu, Eliseu disse para levarem farinha para ele. Eliseu jogou a farinha na panela e pediu ao povo que se servisse, pois agora não havia mais veneno na comida. Um dia, um homem de Baal, Salisa, trouxe espigas verdes e 20 pães ao profeta Eliseu. O homem que trazia os pães e as espigas perguntou como alimentaria 100 homens com tão pouca comida. Isso será o necessário para alimentá-los. Deus diz que eles comerão e ainda sobrarão comida. Eliseu falou. O homem fez o que o profeta pediu. O povo comeu e ainda sobrou comida, como disse a palavra do Senhor. E assim Deus seguia fazendo muitos milagres através da vida de Eliseu. E assim é até hoje. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e continua fazendo milagres na minha vida e na sua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa história e amanhã eu volto para trazer mais história para vocês. Uma boa noite.